Olá, boa noite. Boa noite. Neste 4 de outubro, a igreja celebra São Francisco de Assis. Santo protetor dos animais e padroeiro dos pobres e da ecologia. Fiéis celebram São Francisco de Assis em santuário, bem no coração da capital paulista. Sínodo dos Bispos começa em Roma. Na abertura, Papa diz que o Espírito Santo é o protagonista do sínodo. Francisco fez nomeações para a Cúria e pontifícias comissões. E publicou nova exortação sobre a crise climática. Aqui no Brasil, seca no Amazonas deixa cidades em emergência. Senado proíbe cobrança de imposto sindical sem autorização do trabalhador. Tribunal Superior Eleitoral abre código-fonte das urnas eletrônicas para eleições municipais. Oração da Coroa Franciscana. Em Minas Gerais, fiéis meditam as 7 alegrias da Virgem Maria. Agora no Canção Nova Notícias. O Papa Francisco presidiu hoje a Santa Missa de abertura da Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, com todo o colégio cardinalício, incluindo os novos cardeais. Na homilia deixou claro que o Sínodo não é um parlamento nem uma reunião política, mas um lugar de graça e comunhão. Fatto di strategie umane, calcoli politici ou batalhe ideológiche. O Papa começou a homilia dizendo que não adianta olhar o sínodo com cálculos políticos ou batalhas ideológicas e que ninguém está ali para realizar um plano de reformas, mas para caminhar juntos com o olhar de Jesus e o protagonismo do Espírito Santo. Nesse contexto, Francisco propôs uma reflexão sobre 2 aspectos do olhar de Jesus: bendizente e acolhedor. Lo sguardo benedicente di Gesù ci invita a essere una Chiesa che non affronta le sfide e i problemi di oggi. O olhar bendizente de Jesus convida-nos a ser uma igreja que não enfrenta os desafios e problemas de hoje com um espírito divisor e conflituoso, mas, pelo contrário, levanta os olhos para Deus, que é comunhão, disse o Papa. Infatti, come ha affermato Benedetto XVI, proprio parlando in un'assemblea sinodale, Francisco citou Bento XVI para explicar que o primeiro dever do sínodo é centrar de novo o olhar em Deus, para sermos uma igreja que olha a humanidade com misericórdia, uma igreja que tem Deus no centro, não se divide internamente e nunca é dura externamente, detalhou o pontífice. Diante de um tempo complexo como o nosso, em que surgem novos desafios culturais e pastorais, o Santo Padre refletiu o olhar acolhedor de Jesus, que nos convida a encorajá-los sem medo e ser uma igreja hospitaleira. Lo sguardo benedicente e accogliente di Gesù ci impedisce di cadere in alcune tentazioni. O olhar bendizente e acolhedor de Jesus, lembrou Francisco, nos impede de cair em algumas tentações perigosas, ser uma igreja rígida, uma alfândega, que se arma contra o mundo e olha para trás, ser uma igreja morna, que se rende às modas do mundo, ser uma igreja cansada, fechada em si mesma. Ripiegata su se stessa. Ao concluir sua homilia, o Papa recordou que São Francisco de Assis, celebrado hoje, embora tenha vivido um tempo de grandes lutas e divisões, não criticou nem atacou ninguém, mas limitou-se a usar as armas do Evangelho: humildade, unidade, oração e caridade. O Santo Padre convidou cada um a fazer o mesmo. A primeira sessão desta 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos vai até 29 de outubro e haverá ainda uma segunda etapa no ano que vem. Olha, na abertura dos trabalhos do Sínodo, o Papa discursou de forma espontânea. Disse que se deixarmos espaço para o Espírito Santo, o Sínodo ocorrerá bem. Se ele estiver no comando, será um bom sínodo, e se ele não estiver, não será. Francisco recordou seu antecessor, Paulo VI, que criou o secretariado do Sínodo dos Bispos. Lembrou que o encontro não é um parlamento ou uma reunião de amigos para resolver questões atuais ou dar opiniões. Alertou que se houver entre os participantes interesses humanos, pessoais e ideológicos, será apenas uma reunião parlamentar.
O pontífice pediu que se fale a verdade e que não haja conversas por baixo da mesa. Aos jornalistas, frisou que desempenhem bem o seu papel com imparcialidade para que a igreja e as pessoas de boa vontade entendam que também na igreja a prioridade é a escuta. E foi apresentada hoje no Vaticano a exortação apostólica Laudate Deum do Papa Francisco, que faz abordagem às questões climáticas. O documento é a continuação da encíclica Laudato Si, que trata dos cuidados com a casa comum, publicado há pouco mais de 8 anos. Dividida em 6 capítulos, a Laudate Deum, ou Louvai a Deus, é o título dado à carta apostólica, porque, de acordo com o pontífice, um ser humano que pretenda tomar o lugar de Deus torna-se o pior perigo para si mesmo. O primeiro capítulo da exortação é dedicado às mudanças climáticas, como períodos de calor anormal, seca e suas consequências, como o deslocamento de populações. O Papa afirma que já não se pode pôr em dúvida a origem humana dessas alterações e correlaciona a concentração desses gases na atmosfera ao aumento da temperatura do planeta, acidificação dos mares e derretimento das geleiras, coincidência impossível de ser escondida. O turista espanhol disse que é justo falar do assunto, pois só temos um planeta e o respeito que devemos a Deus, devemos também à criação que ele fez. O Santo Padre aponta que nunca a humanidade teve tanto poder sobre si mesma, mas nada garante a sua utilização para o bem, e alertou sobre o risco de concentração deste poder em uma pequena parte da humanidade. Francisco denuncia a fraqueza das políticas internacionais e pede por organizações mundiais eficazes, com autoridade para assegurar o bem comum. Para o mexicano Alan, é importante que o Papa fale sobre isso, pois estamos no modo político atual de pensar que isso não é um problema nosso, mas é algo real. No final de novembro, Dubai receberá a COP28, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Com a Laudate Deum, o Papa Francisco apela à corresponsabilidade diante da emergência das mudanças climáticas, pois vê que o mundo está desmoronando e talvez se aproximando de um ponto de ruptura. Olha, neste 4 de outubro, o Papa Francisco incluiu diversos cardeais entre os membros dos dicastérios e pontifícias comissões da Cúria Romana. O cardeal português Américo Manuel Alves Aguiar, bispo de Setúbal, é o novo integrante do Departamento para a Comunicação. Já o cardeal Pier Batista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, assumirá sua função no dicastério para as igrejas orientais. E o cardeal Ángel Fernandes Artime, reitor-mor dos salesianos, estará no dicastério para os institutos de vida consagrada e as sociedades de vida apostólica. Dicastério é o nome dado aos departamentos do governo da Igreja Católica que compõem a Cúria Romana. Até 29 de outubro, o Canção Nova Notícias exibirá o quadro Minuto Sínodo, em que os membros da igreja de várias partes do país vão refletir aspectos relevantes deste importante acontecimento na igreja. Para começar, o professor Felipe Aquino explica o que é uma Assembleia Sinodal. O que é um sínodo dos bispos com o Papa? É uma reunião em que o Papa reúne mais ou menos 10% dos bispos do mundo inteiro para ele tratar de um assunto importante. Quem começou o sínodo foi o Papa Paulo VI, depois do Concílio Vaticano II. Qual é o objetivo? O objetivo é o Papa poder ouvir os bispos num assunto importante. Então já houve sínodo sobre a família, sínodo sobre a evangelização, sínodo sobre vários assuntos, né? O Papa Francisco agora vai fazer um sínodo que ele chamou de sinodalidade, uma abertura da igreja para ouvir mais os fiéis, o clero e etc. Então o objetivo é esse. É o Papa estar com mais ou menos 10% dos bispos que ele chama do mundo inteiro, né, para estudar um determinado assunto. Em uma coletiva de imprensa em setembro de 2021, um jornalista americano questionou o Papa sobre dar a comunhão aos políticos que apoiaram leis pró-aborto. Francisco respondeu que o aborto é mais do que uma questão,
O aborto é assassinato. Olha, e essa semana a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro promoveu um seminário para avaliar a descriminalização do aborto por meio da justiça. O deputado Fred Pacheco provocou o debate contra a hipocrisia dos discursos sociais das comunidades. Hoje é a vida do nascituro, amanhã é a vida do deficiente físico, da pessoa com deficiência. Amanhã é a vida do mais frágil. Nós podemos escolher pela vida do outro? Temos esta autoridade? Não, não temos esta autoridade. O que o bebê representa de ameaça para uma mãe? Por que vai ser dado a ele uma sentença de morte? Isso é justiça? Com a aprovação do aborto, a pena de morte vem a ser constituída. E para o inocente. Portanto, a pena de morte para inocentes. Essa vai ser instituída se o aborto for aprovado. Não é só a vida durante aqueles 9 meses, mas é a vida durante anos. E se aquela pessoa não existir, insisto, muitas pessoas não existirão. Por isso nós estamos aqui, porque muitas pessoas, até a 10ª geração, existiram e, repito, não impediram que fossem concebidos seus descendentes e não fizeram aborto em nenhum deles. A gente está, muitas vezes, diante de pessoas que têm sangue nas mãos e que estão querendo manchar a nossa bandeira com sangue inocente. E eu falo isso com toda veemência porque é algo muito grave. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, rebateu a proposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que defende o mandato de 11 anos para ministros do STF. Nós vamos chamar então o Ronaldo da Silva em Brasília para falar desse assunto para a gente. Boa noite, Ronaldo. Boa noite para você também, Elaine. Boa noite para todos aqueles que agora nos acompanham aqui na Canção Nova. Nas redes sociais, Gilmar Mendes afirmou que é comovente ver o esforço retórico feito para justificar a empreitada. Os senadores criticaram as declarações do ministro. O senador Plínio Valério, autor da emenda que propõe 8 anos de mandato aos ministros, disse que a proposta impõe ao Supremo o sentimento de que eles não são semideuses e que estão sujeitos a mudanças. A PEC também estabelece prazos para indicação, aprovação no Senado e nomeação. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou que mantém um bom relacionamento com Rodrigo Pacheco e acredita que o Supremo é uma das instituições que melhor serviu o Brasil na preservação da democracia e não está em hora de ser mexido. Mudando de assunto, o código-fonte das urnas eletrônicas para as eleições municipais do ano que vem foi aberto nesta quarta-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral. O sistema vai ficar disponível para fiscalização de partidos políticos e entidades de avaliação do processo eleitoral. A abertura ocorreu durante cerimônia presidida pelo ministro Alexandre de Moraes. Em outubro de 2024, os municípios brasileiros vão escolher prefeitos, vices e vereadores. Como parte do processo eleitoral, o TSE liberou o acesso do código-fonte para teste de entidades. Os técnicos terão 12 meses para tentar invadir os sistemas e propor alternativas de melhoria. São várias instituições que, a partir de agora, poderão auditar, fiscalizar, analisar o código-fonte. O sistema do código-fonte vai ficar disponível para entidades de fiscalização até outubro do ano que vem. O programa está instalado em uma sala de vidro no subsolo do Tribunal Superior Eleitoral. 14 instituições podem avaliar o código em tempo integral. Após as eleições de 2022, o Partido Liberal apresentou um relatório questionando a confiabilidade das urnas. O pedido ao Tribunal Superior Eleitoral foi rejeitado. Um erro no log de identificação do equipamento era o principal argumento. A primeira conclusão era que, agora eu não consigo saber se esse log de fato pertence a uma urna específica. Dá, em particular porque aquele não é o único identificador dentro do log, tinha outros identificadores mais relevantes do que aquele identificador especificamente que não dava para ser visto, em particular um identificador único, muito mais forte do que uma linha no log, era
a assinatura digital da urna correspondente. O especialista em direito digital e analista de segurança da informação destaca a importância de um sistema transparente e confiável. A confiança pública no sistema eleitoral é diretamente proporcional à sua segurança cibernética. Se os eleitores sentirem que o sistema é vulnerável, sua confiança estará minada. O Senado aprovou o projeto de lei que proíbe a cobrança de imposto sindical sem autorização do trabalhador. O projeto prevê que o empregado manifeste prévia e expressamente o desejo de contribuir com o sindicato da categoria. Trata-se da contribuição assistencial já aprovada no Supremo Tribunal Federal. Quando determinado empregado, seja ele sindicalizado ou não, é beneficiário de uma norma que foi conquistada através de uma negociação coletiva pelo seu sindicato de classe. Foi isso que o Supremo fez. No Senado, o texto diz que o contratante deve informar ao empregado por escrito qual sindicato representante da categoria e o valor da taxa cobrada. Além disso, deve informar também sobre o seu direito de se filiar ou não ao sindicato. E ainda, o trabalhador vai decidir se quer ou não pagar a contribuição assistencial. O texto será enviado diretamente para análise na Câmara dos Deputados. Na visão deste jurista, o parlamento tem ampla abertura para a proposta. E o Senado pode fazer isso, até mesmo pela norma que nós temos na Constituição Federal da separação dos poderes, do artigo 102 da Constituição da República. Então, o Senado e o parlamento, seja o Senado ou a Câmara, eles não estão submetidos às decisões do Supremo. Eles podem apresentar propostas de lei, mesmo que determinada decisão tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O economista explica que o texto que tramita no Senado Federal facilita os meios para que o trabalhador se oponha à contribuição compulsória. Mais fácil para o trabalhador que quiser não pagar a contribuição, porque antes ele tinha que ir ao sindicato abrindo mão do seu trabalho, e agora pode ser feito por outras formas, inclusive por meios eletrônicos, através de um e-mail, por exemplo. Então, acho que isso até entende melhor o processo mais moderno que a gente tem de comunicação e de registro das informações através de meios eletrônicos. E agora vamos falar do santo do dia. Sim, aqui em Brasília, o santuário dedicado a São Francisco de Assis, elevado à Basílica há 5 meses, recebeu fiéis e peregrinações com demonstração de amor e devoção àquele que deixou toda a riqueza para servir a Deus. Ao chegar à Basílica Santuário, é possível perceber nos detalhes a história de São Francisco de Assis e a importância deste homem para a igreja. No piso, o formato de um rio e no presbitério, detalhes do amor do santo pelos animais e pela natureza. Ao centro, a cruz de São Damião, que simbolicamente marca a espiritualidade dos franciscanos. Foi diante de um crucifixo como este que São Francisco escutou a voz de Deus pedindo: vai e reconstrói a minha igreja. Essa cruz, se olharmos, contemplarmos essa cruz, Jesus Cristo está crucificado. Ele está no túmulo, por isso o negro que passa toda a cruz. Mas se olharmos, há um sangue também que perpassa toda a cruz, que derrama de suas mãos, do lado aberto, dos pés. É o sangue redentor que passa por toda a humanidade. O santuário foi elevado à Basílica Menor em maio deste ano. É o primeiro com este título de elevação no Distrito Federal. Essa igreja já é conhecida pela peregrinação. Muitos vêm a essa igreja, vêm ao Santuário de São Francisco. Em 2003 se tornou o santuário justamente por reconhecimento da devoção, do povo que vinha, do atendimento às confissões, das celebrações da Santa Missa, da piedade. Neste dia de São Francisco, fiéis do Distrito Federal e entorno participaram das celebrações em honra ao santo e confiaram a ele os pedidos do coração. É um dia de muita gratidão para mim e também de tentar ser um pouco mais caridosa com as pessoas, um pouco mais solidária com as pessoas
que é um dos maiores exemplos de São Francisco. São Francisco, então, é um grito para a igreja, para o mundo de amor, de obediência, de paz, é um instrumento de paz. 23 municípios do Amazonas decretaram situação de emergência por causa da seca. Outras 35 cidades estão em estado de alerta. A informação é do boletim divulgado pelo Comitê de Enfrentamento à Situação de Emergência Ambiental. Com a estiagem prolongada, o governo do Amazonas decretou situação de emergência em 55 municípios. Aulas foram suspensas e a Secretaria de Educação decidiu fornecer alimentação aos 2.200 estudantes das escolas estaduais de áreas agrícolas. Pelo menos 120 comunidades em cidades como Benjamin Constant, Manacapuru e Parintins estão prejudicadas. Por enquanto, não há previsão de melhora para o norte do país. A chuva que cai é isolada e não tem força para mudar o cenário de seca. Com isso, o calorão marca presença com termômetros perto dos 40 graus, como aqui em Manaus. A massa de ar seco mantém as temperaturas lá em cima, também no Nordeste, onde teremos 29 graus na Bahia e no Rio Grande do Norte. E no interior do Brasil, Cuiabá terá máxima de 38 graus. No sul, o clima fica mais ameno, com 13 graus aqui em Porto Alegre. As nuvens de chuva ainda estarão por lá, mas o sol volta a aparecer. A frente fria que se formou no oceano se desloca para a região sudeste, como você pode ver aqui no mapa. E tem alerta para tempestades e transtornos no leste e no sul aqui do estado de São Paulo, também em Minas Gerais e no estado do Rio de Janeiro. Apesar da chuva, o tempo fica abafado. Os termômetros marcam 17 graus na capital paulista e máxima de 34 graus nos outros estados. Por hoje é isso. Reinaldo e Elane, até amanhã. Obrigado. Olha, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado debateu hoje uma proposta de emenda à Constituição que pode mudar regras para a comercialização de plasma humano. Vamos então a São Paulo com Sidney Fernandes, que traz informações. Boa noite, Sidney. Olha, a substância é utilizada na fabricação de medicamentos. Boa noite, Reinaldo, Elaine, e boa noite a todos que nos acompanham. Pela proposta, as empresas privadas entrariam no processo de coleta e processamento de sangue. Veja na reportagem. O plasma é a fração líquida amarelada que representa em média 55% do sangue. Os medicamentos feitos por meio dele auxiliam no tratamento de muitas doenças crônicas. A empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, Hemobras, utiliza esse material para produzir medicamentos, mas não atende à demanda. Grande parte do plasma arrecadado nos hemocentros do país é enviado para laboratórios do exterior, que produzem medicamentos de alto custo disponibilizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. A proposta debatida no Congresso Nacional quer liberar a comercialização de plasma humano e a entrada de empresas privadas na coleta e no processamento. O assunto tem levantado um grande debate no Senado Federal. Mas eu não quero que se venda sangue, não. Nem queremos que vender plasma, não. O que nós queremos é que os pacientes autoimunes, é que os pacientes queimados, traumatizados, politraumatizados, tenham acesso ao que, infelizmente, a Hemobras não faz. A pergunta que eu coloco: alguma empresa internacional quer vir produzir imunoglobulina aqui ou ela só quer o plasma brasileiro para produzir imunoglobulina e outros derivados lá fora e me botar para comprar? A Constituição estabelece que só o Estado pode produzir e comercializar os chamados hemoderivados, produtos à base de sangue. Em nota, o Ministério da Saúde se posiciona contrário à remuneração, compensação ou comercialização da coleta de sangue ou de plasma. Com 15 votos a favor e 11 contra, a proposta foi aprovada nesta tarde pelos senadores, mas precisa passar pelo plenário da Casa e pela Câmara dos Deputados para valer. A PEC altera o trecho da Constituição Federal que veda todo tipo de comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante
ou na coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados. E a igreja celebra hoje São Francisco de Assis. Em São Paulo, centenas de fiéis se reuniram num dos santuários mais antigos da capital paulista para participar das celebrações do padroeiro dos pobres e da ecologia. Com 376 anos, o Santuário São Francisco de Assis fica bem no coração da cidade. Há 10 anos, Wanda acorda cedo, no dia 4 de outubro, para ajudar a fazer e vender bolos na festa de seu santo de devoção, São Francisco de Assis. Para São Francisco eu tive muito, porque eu trabalhei muitos anos no hospital como enfermeira, né? E assim, às vezes tinha paciente gravíssimo e eu pedia muito, porque eu era muito devota dele, e às vezes acontecia coisas assim, que eu sei que só porque ele pôs a mão dele lá que aconteceu. O Santuário de São Francisco, no centro da capital paulista, recebe muitos devotos no dia dedicado ao santo, conhecido por sua humildade e amor à natureza. A bênção aos animais já é tradicional. Ele foi também aclamado como padroeiro da ecologia. Então é muito tradicional isso de muitos séculos, dar bênção dos animais também no dia de São Francisco, né? Então hoje nós estamos dando bênção às pessoas, né? Somos todos irmãos, também com os bichinhos. É o 3º ano dele, que mais por proteção mesmo. Tem funcionado até hoje, um cachorro super saudável, amoroso. Eu trouxe a Kira porque ela também ficou doentinha, né? E eu falei assim, nossa, São Francisco, né? Ele é uma bênção na nossa vida. Sou devota e todo ano eu sempre venho na igreja participar da celebração. O dia de São Francisco foi escolhido pelo Papa para o lançamento da segunda parte da Laudato Si. Ele vai chamar ainda mais atenção para a questão das relações humanas. Essa responsabilidade nossa, de todos os povos, governos, de igreja, de todo mundo. Essa responsabilidade pelo cuidado com a vida. Laudato Si, louvado seja o meu Senhor, que é o cântico das criaturas de São Francisco. E esse cuidado com a natureza e os mais pobres é inspiração para quem escolheu viver a vocação franciscana. O recém-ordenado Frei Gabriel enfatiza o que considera mais belo na vida consagrada. A gente percebe que São Francisco se libertou de todas essas vaidades, das coisas materiais, mas também daquelas estruturas mentais que a gente cria, de que a gente tem que ter cargos para ser feliz. Ele se libertou de tudo isso para se focar no reino de Deus e na sua justiça. Olha, a comunidade franciscana em Jerusalém celebrou hoje a solenidade de São Francisco de Assis. Nascido há mais de 800 anos, Francisco continua a atrair as pessoas por sua decisão radical no seguimento de Cristo. Francisco e a encarnação. A escolha do tema deste ano, que se vê nos detalhes do altar principal dedicado a São Francisco, se deve à celebração dos 800 anos do presépio de Grécio. Desde que São Francisco visitou a Terra Santa, quis que na Itália se fizesse algo que pudesse celebrar a encarnação do Filho de Deus. Frei Francesco Patton, custódio da Terra Santa, presidiu o trânsito de São Francisco. Durante a cerimônia se realizou a renovação da profissão de 42 freis da Ordem dos Frades Menores. Na homilia, Frei Patton se dirigiu a estes jovens frades, ressaltando sobre os conselhos evangélicos, a pobreza como caminho de despojamento, a obediência como educação a confiar na providência divina e a castidade como resposta esponsal ao amor de Deus. A comunidade franciscana, religiosos, convidados especiais e fiéis participaram vivamente da missa solene na Igreja Franciscana de São Salvador. E finalmente estamos aqui ao lado da relíquia de São Francisco. Esta relíquia está exposta para a veneração dos fiéis, que possamos sempre seguir o exemplo de São Francisco, este santo que com a vida louvou a Deus. A mensagem que valoriza a vida, a família e leva esperança aos lares de todo o Brasil está aqui na voz do Papa e da Igreja. Graças aos sócios, amigos e benfeitores, este sistema de comunicação contribui na transformação de milhões de pessoas. Uma delas pode ser você. Vejam só, nós estamos com
12% de nossa meta na campanha de outubro. Multiplique o bem. Conheça mais, acesse clube.cançãonova.com e escolha a melhor forma de fazer a sua doação. E você tem a opção do Pix. Doe pelo Pix. pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por sua fidelidade. Olha, no dia em que a igreja celebra São Francisco de Assis, fiéis de uma paróquia em Belo Horizonte recordam uma devoção do século XV, a oração da coroa franciscana. A prática é um convite para meditar as 7 alegrias da Virgem Maria. A oração da coroa franciscana está na vida de Raquel desde a infância. Meus avós eram muito devotos de São Francisco e eles me ensinaram a rezar a coroa franciscana. Em 1442, no tempo de São Bernardino de Siena, se difundiu a notícia de uma aparição da Virgem Maria a um noviço franciscano, que desde pequeno tinha o costume de presentear Nossa Senhora com uma coroa de rosas. Ele não pôde mais continuar com essa devoção. E ele ficou muito triste por conta disso, pensou até em abandonar a ordem. Então, no lugar da coroa de rosas, ela pediu a ele que rezasse, né, um terço que tivesse 7 mistérios, né, e que esses mistérios celebrassem as alegrias que ela teve. E São Francisco quis colocar para nós, talvez para nos animar nas horas mais difíceis da vida, essas alegrias, porque elas que vão realmente ser vitoriosas no final do combate e da dor. A cada mistério rezam-se o Pai Nosso, 10 Ave-Marias e o Glória ao Pai. Oportunidade para se unir à Mãe de Deus em suas 7 alegrias. A anunciação de Nossa Senhora pelo anjo Gabriel, a visita de Maria à sua prima Santa Isabel, o nascimento de Jesus na Gruta de Belém, a visita dos Reis Magos ao Menino Deus, o encontro de Nossa Senhora e São José com o Menino Jesus no templo, a ressurreição de seu filho, e, finalmente, a Assunção de Nossa Senhora. Emília Maria conheceu a coroa das 7 alegrias de Nossa Senhora há 5 anos. A devoção agora faz parte das orações diárias. Eu alcancei muita graça e até hoje não parei de rezar, todo dia eu rezo. Na capital do Rio Grande do Norte, uma comunidade paroquial está em festa neste dia de São Francisco de Assis. Nós vamos então chamar Emerson Tersigni. Boa noite, Emerson. Oi, Reinaldo, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias neste momento. Eu falo ao vivo direto da Igreja do Galo, em Natal, Rio Grande do Norte, igreja administrada pelos franciscanos capuchinhos, que estão em festa. Hoje é o dia de São Francisco de Assis. Está terminando a missa, a última missa solene neste momento, que começou às 18 horas aqui na Igreja do Galo, e daqui a pouquinho, em instantes, haverá uma procissão pelas ruas que vão percorrer aqui do bairro Cidade Alta. O andor, inclusive, já está preparado, está muito bonito, e daqui a pouquinho todo mundo, o pessoal, vai começar aqui a participar da procissão. Ao meu lado está o Frei Diniz, que é responsável aqui pela Igreja do Galo. Frei, obrigado por aceitar o nosso convite. Hoje o dia foi muito intenso, teve até bênção para os animais, é isso mesmo? Então, hoje às 6h30 a primeira missa, às 11h30 a segunda missa, às 16 horas a tradicional bênção dos animais, né, que as pessoas trazem os animais para a nossa igreja, e agora às 18 horas a missa solene, encerrando com a procissão com a imagem de São Francisco. Que beleza, um dia muito intenso. E para a gente fechar, como São Francisco colabora para a nossa melhor vivência espiritual, melhor vivência da fé católica? São Francisco é o santo da fé, da confiança em Deus, daquele que se entregou nas mãos de Deus. Então façamos nós também a nossa oferta da nossa vida para vivermos a nossa fé na confiança em Deus. Perfeito, Frei. Muito obrigado pela sua participação, que Deus abençoe. Parabéns pela festa. Reinaldo, eu volto com você aí no estúdio, agradecendo a parceria de todo o time de jornalismo e nos despedindo, né, definitivamente de Natal. Amanhã já estaremos de volta aí a Cachoeira Paulista. Obrigado a todos pela audiência e pela companhia. Volto contigo, meu amigo. Um abraço, até mais. Boa noite para você, bom descanso e bom retorno amanhã para a Canção Nova.
Olha, e essas foram as notícias da edição de hoje. Nas nossas redes sociais tem muito mais informação da Igreja, do Brasil e do mundo. Uma ótima noite para você. A partir das 8 horas, tem missa do Clube da Evangelização do Santuário do Pai das Misericórdias. Boa noite, paz para você.